Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse dessa forma, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia. Foram com essas palavras que Jesus alimentou a esperança no coração dos seus discípulos. O Senhor esperava que os seus filhos vivessem com os seus pés nessa terra, mas o seu coração e os seus propósitos estivessem enraizados na eternidade. Não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Precisamos a cada dia estar com os nossos pés nessa terra, mas o nosso coração precisa estar seguro na eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 7, o versículo 1. Ai de mim, porque estou como quem são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Podemos observar claramente nesse versículo que Deus sempre colocou no coração do seu povo a esperança. Deus sempre queria que o seu povo olhasse para o futuro e cresce que Deus poderia reverter todo o quadro de pecado, de tristeza, de dor, se eles acreditassem no poder do Senhor. Se eles continuassem acreditando apenas na força do ser humano, eles cairiam, eles fracassariam, mas eles deveriam mudar de perspectiva, eles deveriam confiar em Deus, amar a Deus, esperar no Senhor, e Deus gradativamente iria mudar completamente a história do seu povo. As promessas de esperança de Deus, elas não são surreais, elas são realistas, elas são verdadeiras. É necessário cada cristão crer na promessa do Senhor. A sua promessa dada aos discípulos de um dia voltar aqui a essa terra é real, ela é verdadeira. Não aconteceu ainda, mas ela é real. E todos nós precisamos crer nessa verdade. É por isso que o Senhor nos chama a anunciarmos as boas novas de salvação às pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, para que quando Ele vier nas nuvens dos céus, não mais como um servo sofredor, mas com todo o poder e glória, todos aqueles que estiverem nessa terra possam estar prontos para se encontrar com o seu Deus e viver com Ele eternamente. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, da mesma forma como Miqueias estava dizendo para aquela geração, depois da colheita não iria mais se encontrar nenhum fruto do campo, porque aqueles que trabalhavam colhendo já tinham removido todos os frutos. Da mesma forma iria acontecer entre o povo do Senhor dentro de Israel. Depois da colheita do mal, depois que uma nação viesse e levasse para o cativeiro, nenhum justo, nenhum íntegro seria encontrado dentro de Israel. Como nós podemos ler no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os pecados se multiplicavam em Judá e Samaria. Miqueias foi o responsável para condenar essas práticas. Entre elas estava o suborno. Os ricos subornavam os juízes, as autoridades, para poder se beneficiar. Compravam as autoridades e eles não tinham que pagar altos tributos. Dessa forma eles se mantinham no poder e cada vez mais se tornavam mais ricos. Mas Deus do céu, olhando para essa terra, Deus condenava essa prática. E o mesmo Deus do céu que colocava essa mensagem no coração de Miqueias, falava que ele mesmo iria fazer justiça com as suas próprias mãos. Miqueias capítulo 7, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre teu peito. A condição moral do povo de Deus nesse período era tão deplorável que Deus estava dizendo que não havia ninguém dentro da cidade que era digno de confiança. Não confie nos seus amigos, não confie nos seus familiares, porque se em algum momento você depositar a sua confiança numa dessas pessoas, você poderá se decepcionar. Para que você não caia na decepção, confie em mim, entregue-se a mim. Este era o convite de Deus, porque todos aqueles que estão vivendo nessa geração estão envolvidos nos seus pecados, nas práticas pecaminosas. O próprio Jesus Cristo, quando colocou os seus pés nesse mundo, ele usou esse texto bíblico para descrever a condição espiritual e social da época em que ele esteve aqui nessa terra. Não era diferente.
mas Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra para nos ensinar como é que nós deveríamos viver. É por isso que falo para você, Jesus amou todas as classes de pessoas. Jesus perdoou aquelas pessoas que lhe levantaram calúnia. Jesus, na verdade, amou todas as pessoas e a forma pela qual nós devemos viver. Como nós podemos ver no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, pelo fato dos israelitas descenderem de Abraão, eles acreditavam que a salvação estava garantida, eles poderiam viver do jeito que quisessem. Os pecados que estavam sendo mencionados por Miqueias, eles não se incomodavam, porque olhando para o passado, eles se asseguravam, se nós descendemos de Abraão, de Jacó, desses patriarcas que foram chamados por Deus, abençoados pelo Senhor, nós podemos viver do jeito que nós queremos, porque a nossa salvação, a nossa redenção está garantida em nome deles. E isso não era real, não era verdadeiro. No tempo de Deus, diante da justiça do Senhor, a justiça veio e eles foram levados para o cativeiro. Como nós podemos observar no versículo 14, aqui é mencionado duas cidades, duas regiões, Bazã e Gileade. Possivelmente, esse território foi concedido por Deus para que o seu povo pudesse viver dentro dela, se desenvolvesse, criasse os seus animais e se multiplicassem cada vez mais. O desejo de Deus era que cada vez mais a sua geografia fosse acrescentada como bênção de Deus para o seu povo, mas possivelmente nesse período, em decorrência dos seus pecados, eles já tivessem perdido essa geografia para a nação da Síria. É por isso que o profeta Miqueias é chamado para que ele pudesse declarar que mesmo que eles tivessem tido perdido essa região para os assírios, Deus iria recuperar para eles, Deus daria para eles, porque era um território extremamente fértil, rico. Se eles tinham perdido, se crescem no poder de Deus, Deus restituiria tudo aquilo que eles perderam para os seus adversários. Por mais que os inimigos do povo de Deus estivessem se beneficiando ou se vangloriando da vitória que tinha tido do povo do Senhor, seria o próprio Deus que iria conceder a vitória ao seu povo. Deus iria mudar a sorte do seu povo. Deus daria vitória para o seu povo. Eles agora precisavam confiar no poder de Deus, crer nas mãos do Onipotente, viver em harmonia com as vontades do céu. Se vivessem dessa forma, Deus iria restituir tudo aquilo que eles tinham perdido para os seus inimigos. O profeta Miqueias vai concluindo o seu discurso, enaltecendo o que Deus pode fazer por todo aquele que crer nele. Deus iria humilhar as nações que um dia tinham humilhado o povo de Deus. Mas para que isso pudesse acontecer, o povo do Senhor deveria se voltar para Deus e entregar seus corações, as suas vidas nas mãos do Senhor, e Deus iria cumprir com a sua aliança, com a sua parte. Até porque no passado Deus já tinha humilhado muitas nações em nome do seu povo. Se Deus tinha permitido que o seu povo entrasse na terra de Canaã e vivesse, se estabelecesse ali, eles só conseguiram pelo poder, pelas mãos do Senhor. As outras nações iriam olhar para Deus e iriam perguntar: quem é o Deus de vocês? Esse Deus é um Deus muito forte, ele é grandioso. Nós não podemos conter com esse Deus, então nós também iremos nos render a esse Deus. Esse era o sonho do Senhor, esta é a esperança de Deus, alcançar o coração de todos os povos. Deus queria ser o único em toda a geografia de Canaã e em toda a terra. Ele era o único que deveria ser adorado. Neste último capítulo do livro de Miqueias, nós podemos compreender claramente que quem escreve a história do planeta Terra, da nossa vida, da nossa pátria, da nossa cidade, da nossa família, é o nosso Deus. Ele é soberano. Os olhos de Deus estão sobre essa terra e por diversas vezes Ele mesmo desce para caminhar entre os seres humanos. Ele observa todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Líderes políticos, líderes religiosos, líderes sociais, pais de famílias precisam compreender essa grande verdade. Nós somos avaliados pelo céu, nós somos acompanhados por Deus. Todo ato de injustiça será o próprio Deus um dia que irá fazer justiça na face dessa terra. É por isso que a cada manhã, todos os dias, nós somos chamados para adorar ao Criador, amá-lo com todas as nossas forças, viver em harmonia com a sua vontade, entregar o nosso coração sem reserva nas mãos do Senhor. Creio que é por essa razão que o apóstolo Paulo fala já no Novo Testamento que nós precisamos a cada dia fazermos um sacrifício vivo, deixar de lado a nossa vontade para viver a vontade do céu. Aqueles que entendem essa mensagem e vivem dessa forma têm a bênção de Deus, a mão do Senhor.
É por isso que o Senhor fala que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós precisamos temer, amar a Deus, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, e os anjos do Senhor estarão sempre ao nosso lado para nos amparar. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de viver exclusivamente para Ti. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.